na juventude e, né, ele tá um pouquinho menos avisado, né? Um pouquinho bem menos avisado. Três, quatro. E, gente, então sai pelo amor de Deus, que sai fora da igreja acaba com a live. A gente mudou de Wi-Fi, agora vai começar a funcionar normal. O Wi-Fi da igreja não dá muito certo, não. Então, tá dando pra me ouvir? Graças a Deus, gente. Já tem quanto, gente, Júlio? 8 pessoas? Tá bom. Esperar só mais um ou 2 minutos e a gente já vai começar a falar um pouco da obra de Jonathan Edwards no livro A Genuína Experiência Espiritual. Pode começar? Então, gente, graças a paz a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro A Genuína Experiência Espiritual. Esse livro aqui é um livro escrito pelo Jonathan Edwards. Primeiro, esse trabalho é um trabalho que o Júlio propôs na última live que a gente fez, que vai consistir basicamente no seguinte: sempre alguém vai estar falando sobre algum livro que ele leu, que ele acha interessante, para poder compartilhar com o resto do pessoal da igreja. Hoje vai ser o primeiro, provavelmente vai acontecer outros. A princípio vai acontecer em live. É bem provável no decorrer do tempo que volta a funcionamento da igreja, é bem provável que a gente vai gravar um vídeo e deixar colocado. Mas para a gente poder continuar tendo conteúdo nesse tempo de quarentena, porque nós poderíamos estar tendo Oremos hoje, só que a gente tem necessidade realmente no Oremos de reunir todo mundo. Como não é possível, então a gente vai trazer essa primeira parte dessa... Como é que vai ser o nome, Júlio, mesmo? Resumo da obra. Do resumo da obra, que é o nome desse trabalho. Vai ser por live, e hoje a gente vai falar um pouco desse livro. E eu acredito que vai ser bem edificante. Primeiramente, o que a gente deve pensar na hora de a gente entender qualquer obra literária, na hora de a gente entender qualquer escrito, é pensar um pouco sobre o autor. Quem é o autor desse livro, A Genuína Experiência Espiritual? Quem escreveu essa obra foi nada menos, nada mais do que Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um grande pregador, pastor e escritor da história da igreja, um dos maiores de toda a história. Ele é um dos principais responsáveis pelo grande primeiro avivamento que teve na história da igreja. Ele é um pastor, teólogo calvinista. Ele é avivalista no sentido de que ele sempre pregou uma teologia cheia de poder de Deus e de graça de Deus transformadora. Ele é um adepto de uma teologia que não é apenas de conhecimento da Bíblia, mas de vivência desse conhecimento. Ele é extremamente a favor de um sermão que traz o arrependimento, de um sermão que leva a pessoa a conhecer mais a Deus. Toda a obra de Jonathan Edwards, que é inspiração para tantos e tantos teólogos e toda a história da igreja. Não tem como você conhecer sobre teologia sem conhecer Jonathan Edwards.
Você pode ser uma pessoa que odeia o Edwards, você pode ser uma pessoa que ama o Edwards, mas todo mundo vai saber quem é Edwards. Ele foi fundamental em um dos períodos mais avivados da igreja. Ele foi fundamental na história da igreja, na história dos avivamentos. Sempre que alguém falar de avivamento, você vai ouvir essa pessoa falando da obra de Edwards. Sempre que alguém falar sobre poder de Deus, sobre enchimento do Espírito Santo, você vai ouvir a pessoa falar de Edwards. É impossível que alguém queira um avivamento a partir do estudo da palavra, porque para esse autor, Jonathan Edwards, é impossível que haja avivamento sem haver palavra de Deus. Então, sempre que alguém propor que haja um avivamento, seja em qualquer lugar que for, desde que seja na igreja cristã, você vai ver ele falando sobre a obra desse cara. A maioria das pessoas que ignoram a obra desse cara e querem avivamento, eles querem provavelmente um falso avivamento baseado em dinheiro, em riqueza e coisas dessa terra. Porque sempre que alguém cheio do Espírito Santo se levanta querendo que Deus de novo fale na terra, ele vai falar de todos os autores bíblicos, mas quando ele começar a citar pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo na história da igreja, ele vai citar a obra de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pregador que pregou um sermão que foi célebre, que foi assim, por muitos taxado como o melhor sermão de toda a história. Esse sermão foi Pecadores na mão de Deus irado, de um Deus irado, que consistia em falar que nós somos pecadores e a única coisa que nos segura ainda na terra e não nos deixa morrer e ir para o inferno nesse instante é a misericórdia de Deus. O temor foi tão grande, causado no meio daquela plateia, no meio daquele público, que todas as pessoas, elas seguravam nas pilastras, elas tinham medo de cair no inferno, porque elas tiveram noção do quão Deus é tremendo, do quão Deus é glorioso, é poderoso e quão grande o pecado ela tem. Então as pessoas tiveram uma experiência de convívio verdadeiro com Deus. As pessoas tiveram experiência de convívio com o Espírito Santo de Deus. Então a obra do Edwards, ela leva a pessoa a ter um contato com Deus. Ela leva a pessoa a querer um contato com o Espírito Santo de Deus. A maioria das pessoas que experimentam a obra do Jonathan Edwards, elas têm um avivamento em sua vida, elas têm uma mudança em sua vida, elas têm um contato diferente com Deus. Então, primeiramente, antes de falar dessa obra como um todo, eu gostaria de indicar, não essa obra, mas este autor, Jonathan Edwards. Este não é o único livro que ele escreve, e quando você for pesquisar sobre vários autores, ele vai citar a obra de Edwards. Então o conhecimento dela é interessante para você conhecer a obra de outros personagens, de outros teólogos tão importantes quanto ele, como Martin Lloyd Jones, como John Piper, como Paul Washer, mais para a nossa época, contexto Brasil, Paulo Júnior. Então, para que você possa conhecer muitas das ideias e de onde vem o pensamento desses tantos autores, é necessário um prévio conhecimento da obra e vida de Jonathan Edwards. Mais especificamente, mostrando de novo para quem está chegando agora, esse é o livro, tá? A Genuína Experiência Espiritual. Esse livro, particularmente, ele vai tratar da genuína experiência com Deus, da vivência espiritual verdadeira, da vivência com Deus verdadeira, da vivência verdadeira com Deus. Ele vai tratar de como ela funciona, como ela é na vida das pessoas. Como que a gente vai identificar se a gente tem uma experiência com Deus, uma vivência espiritual real, ou se não.
ou se a gente não tem, se isso que a gente está tendo não é isso. Então, para quem está assistindo essa live, vai valer a pena fazer reflexões, inclusive na sua própria vida, a partir de pontos que eu vou citar dessa obra, para você identificar se você tem uma vida com Deus, se a sua experiência espiritual ela é real ou não. É de suma importância que a gente, como cristãos, tenha uma genuína experiência espiritual. E é sobre isso que a gente vai tratar. Ele vai tratar de dois tipos de cristãos que existem dentro das igrejas, identificar qual desses está certo, se é que um deles está certo, e qual é o modelo genuíno de experiência com Deus. Ele vai citar dois tipos de cristãos que buscam experiência com Deus. O primeiro, ele é pautado única e exclusivamente nas emoções. Ele é pautado única e exclusivamente naquilo que ele sente, naquilo que ele percebe, naquilo que o coração dele consegue entender. Ele é pautado nas suas emoções, nos seus desejos, e isso é bem comum, né, nos tempos de hoje, a gente encontrar diversos cristãos que estão pautados única e exclusivamente em sua emoção. É aquele cristão que ele não quer saber da Bíblia, ele é emocionado, ele quer saber de sentir. É uma pauta que era grande na época de Edwards e continua sendo grande na nossa época. Ele é pautado em sentimentos. É aquele cristão que ele chora, que ele se alegra, que ele ri, que ele pula, que ele faz todas as coisas, mas o único ponto dele é isso. Ele não tem nenhum apego pela doutrina. Ele diz que ama a Deus, e ele sente algum tipo de afeição, algum tipo de paixão. Ele até chora, ele até se emociona, mas ele não quer saber o que a Bíblia disse que é o amor. Ele não está preocupado com a maneira em que a Bíblia pautou o amor a Deus. Não existe essa nuance na vida dele, não existe esse aspecto na vida dele. Esse tipo de cristão, Edwards aponta e diz que eles podem, infelizmente, se tornar pessoas fanáticas, pessoas que são guiados por qualquer vento de doutrina, pessoas que vão aonde se encontra maior histeria, as maiores histerias, as piores coisas que acontecem no meio evangélico, infelizmente no meio evangélico pentecostal, se encontram quando se desvincula a espiritualidade emocional de uma espiritualidade doutrinária. Então isso causa histerias. Quantas pessoas já não ouviram falar da unção do riso? Quantas pessoas não ouviram falar da unção do leão, da unção da girafa, da unção do pulo, da unção do correr, do cair, de se emocionar? Todo mundo já viu um vídeo na internet em que as pessoas recebem um poder das mãos do pastor e essas pessoas caem e elas rolam, elas batem a cabeça, elas ficam totalmente emocionadas. Eu mesmo já presenciei momentos em que as pessoas entraram num momento ali de unção, assim, de sentimento muito grande, em que uma pessoa bate a cabeça, corta a cabeça e tem que dar ponto. Em que a pessoa bate e corta a calça e tem que costurar a calça. Em que a pessoa sai rolando em algum lugar e ela machuca a perna. Em que a pessoa cai no meio dos espinhos. Em que a pessoa cai enrisada no chão e não consegue mais se levantar. Em que a pessoa é tomada por gritos, é tomada por rugidos, é tomada por sons. Então essas pessoas estão dominadas por suas emoções no momento de adorar a Deus. Não importa a maneira que Jesus Cristo ensinou, não importa o que Paulo falou sobre experiência com Deus, não importa o que Pedro falou sobre a experiência com Deus, não importa o que Tiago falou sobre a experiência com Deus.
O que importa é quando você tem um momento com Deus, você sente. O que importa é sentir Deus. O que importa é sentir um calafrio. O que importa é sentir um arrepio. O que importa é que no momento de adoração você está chorando. O que importa é que no momento da adoração você está em êxtase. Uma adoração pautada única e exclusivamente no seu coração. E a Bíblia nos ensina que enganoso é o coração do homem. Esse primeiro cristão, ele procura os cultos, não aqueles cultos que têm uma doutrina, não aqueles cultos que é pautado na palavra. Essas pessoas, elas procuram um culto em que lá ela vai receber uma profecia, lá vai receber uma mensagem, lá ela vai se emocionar. Essa pessoa, ela quer saber se ela está chorando de paixão, ela quer saber se ela está sorrindo, ela quer saber disso. Ela procura um culto dessa forma. Ela acha que a Bíblia, que o conhecimento da Bíblia, ele vai levar as pessoas para longe da verdadeira experiência com Deus. Elas acham que a doutrina, ela apaga a chama. Ela acha que aquela doutrina, ela leva o fogo de Deus embora. Ela acredita que enquanto mais envolvimento com Deus você tiver, você vai ter uma intimidade tão forte com Deus que você vai excluir mensagens que vêm de fora, porque agora você tem contato direto com Deus. E o que importa agora é o que Deus te disse, é o que você percebeu de Deus, é o seu sentimento. Nós estamos falando do primeiro tipo de crente, que ele pegou um lado da experiência com Deus, que é o lado da emoção, e ele pautou sua vida inteira. A igreja brasileira, ela é extremamente emocional. Ela é extremamente emocional. Ela abandonou a doutrina. Ela acredita que Deus vai fazer uma obra na casa dela, mesmo que o pastor tenha oferecido para ela um óleo ungido, e esse óleo ungido com uma oração que vale um dinheiro muito grande, não está na Bíblia. A Bíblia não está ensinando você a cobrar para ter um óleo ungido, para ter aquilo, e aquele trem vai chegar na sua casa. A Bíblia não ensinou a ungir flores e vender flores. Ela não ensinou a colocar vassouras ungidas, mas as pessoas, elas querem. Isso por quê? Porque a necessidade dela é tão grande que ela é pautada na sua emoção. Claro que o Edwards em si, ele não vai citar essa questão, mas eu estou fazendo uma aplicação da ideia que ele estava trazendo no seu tempo, para que a gente entenda como isso ainda funciona no nosso tempo. Ele cita, então, este lado. A pessoa que ela é emocional e que a espiritualidade dela é pautada na emoção. Num outro extremo, se esse fosse o polo negativo, o outro seria o polo positivo. Se esse fosse o leste, o próximo seria o oeste. Se esse fosse o norte, o próximo seria o sul. Que é a pessoa que ela tem a sua espiritualidade única e exclusivamente doutrinária. Essa pessoa, ela leu a Bíblia, ela compreendeu a Bíblia, ela recebeu uma série de informações sobre a Bíblia, e ela acredita que a sua espiritualidade está ligada em quão a sua cabeça conheceu a doutrina correta. A sua espiritualidade, ela está ligada na sua teologia. A única coisa que importa na vida dessa pessoa é o quão correta está a teologia dela. Se a teologia dela não tem um erro, se a teologia dela não tem uma falha, ela está esmerando dia e noite na busca de uma teologia que não seja errônea. Ela conhece bem a doutrina de Deus. Ela não aceita uma heresia na doutrina de Deus. Ela não aceita uma heresia na doutrina de quem é o Espírito Santo. Ela não aceita uma doutrina de quem é Deus. Ela conhece muito bem os padrões de um culto racional. Ela conhece muito bem os equívocos das pessoas emocionais que adoram única e exclusivamente com a emoção. Ela tem um suporte estrutural, acadêmico muito bem elaborado. Ela conhece o
os padrões bíblicos. Ela sabe como a Bíblia ensina cada parâmetro. Ela compreende o que Jesus disse, o que Paulo disse, o que Pedro disse, o que João disse, o que Tiago disse. Ela conhece o decálogo da lei. Ela pode compreender tudo. Ela tem isso. Só tem um problema na maneira que ela adora a Deus. Ela não sente nada. Ela não sente nada. Ela disse: Deus, eu me arrependo pelos meus pecados. Mas ela disse isso para Deus não com um sentimento de arrependimento. Porque se por um lado o arrependimento é uma doutrina bíblica, por outro arrependimento ele é um sentimento, uma emoção. Ele disse: Deus, eu quero nascer de novo. Porque ele compreendeu a doutrina. E ele falou: Deus, eu me arrependo. Só que ele não de fato sentiu esse arrependimento. Deus, eu compreendo que o amor do Senhor é como você ensinou aos seus discípulos: aquele que te ama, aquele que é seu amigo, aquele que é seu filho, é aquele que cumpre os seus mandamentos. Então ele consegue fazer a boa ligação que é correta no cumprir os mandamentos com amar a Deus. Ele só não sente amor. Ele não sente amor. Ele vem para um culto e ele compreende muito bem a letra da música. Ele faz um bom juízo, que é bom juízo, de uma letra pecaminosa, de uma letra que não louva a Deus, de uma letra que não exalta a Deus. E ele não aceita uma letra que vai contra os parâmetros bíblicos e que é correto. Ele só tem um problema: no momento de louvor ele não louva. Ele só tem um problema: no momento de louvor ele só faz a crítica do louvor, se o louvor está bíblico ou não. Mas ele não adora a Deus. Ele não clama a Deus. Ele não busca a Deus. E ele acaba que se assemelha a um fariseu. Se por um lado você observa um cristão emocional se assemelhando a um lunático, por outro você observa o cristão que unicamente se preocupa com a teologia, com a doutrina, ele se equipara a um fariseu. Ele compreende o ide de Jesus. Ele só nunca foi. Ele não tem amor pela igreja. Mas ele vem à igreja. Por quê? Porque ele entendeu que a Bíblia ensina a congregar. Então ele está nos cultos. Ele faz boa crítica do louvor. Ele tem uma boa exegese. Ele só faz isso de maneira profissional. Ele só faz isso de maneira única e exclusivamente religiosa. Ele se torna um excelente religioso que frequenta os cultos, só que não há nenhum tipo de ligação emocional, não há nenhum tipo de ligação dele entre o que o coração dele sente com o que a mente dele pensa. Não há uma ligação entre aquilo que ele tem como doutrina e os sentimentos, porque ele acredita que o culto ele é racional. O culto ele é racional, então ele deve estar no âmbito da intelectualidade. Ele acredita que o culto ele se dá por intelectualidade. Ele se acredita que o culto, que o ir a Deus se dá pelo conhecimento da verdade. Isso é verdade? Isso tudo, até então, é verdade, só não é exclusivamente isso. Então, se um se afasta de Deus pelo conhecimento, por não conhecer a Deus, o outro tem se afastado de Deus pelo conhecimento sem prática, pela uma fé morta. É o que talvez Tiago diria, que a fé sem obras é morta, ou seja, uma fé sem aquela vivência daquilo que você está pregando é morto. Então,
esse outro cristão, esse cristão que tem a sua experiência com Deus pautada única e exclusivamente na intelectualidade, ele também tem praticado uma experiência errada com Deus. Ele não tem, como esse livro do Jonathan Edwards, que a gente está pensando sobre ele hoje, uma genuína experiência espiritual. Ele não tem isso. Ele não tem a experiência verdadeira com Deus. Se por um lado o Jonathan Edwards, nesta obra, ele vem nos ensinar qual é os aspectos negativos de pessoas que compreendem errado a genuína experiência com Deus, por um outro lado, ele vem nos ensinar qual é a verdadeira experiência com Deus. A verdadeira experiência com Deus é aquela que consegue ter emoção, porque é impossível que a pessoa se envolva com Deus sem emoção. É impossível dizer que ama sem sentir o sentimento amor. Não adianta você virar para sua namorada, caso você tenha uma esposa, para sua esposa, para o seu marido, e falar que o ama sem sentir amor. A gente cobra um amor não fingido das outras pessoas, mas não cobra um amor não fingido da gente para com Deus. Então ele acredita que é necessário que quem ama a Deus, para que o seu amor seja verdadeiro, tem que cumprir a Escritura, sim. Mas o amor dele a Deus deve ser sentido. Você ama a Deus, você sente a experiência de amar. Não tem como amar sem ter a experiência do amor. Ele diz que é impossível que você se relacione com Deus sem que experimente as experiências emocionais que trazem a verdadeira espiritualidade. Então ela tem esse âmbito de emoção, de sentimento. Quando você se arrepende, e era comum inclusive para o Edwards ver isso, então você vai observar o que ele queria dizer, porque era comum ele pregar e as pessoas chorarem. Lembra que eu citei, para quem não tinha chegado, eu citei o sermão dele, Pecadores na mão de um Deus irado, em que as pessoas choravam, que as pessoas temiam, que as pessoas seguravam nas pilastras, que as pessoas iam para casa e murmuravam com medo de Deus condená-los pelo seu pecado. Você lembra que eu falei isso? Então, para Deus, Deus trabalha as emoções das pessoas. Então é impossível que se aproxime de Deus e não sinta a experiência emocional de se aproximar de Deus. Quando a Bíblia nos diz: arrependa do seu pecado, você deve participar de um arrependimento genuíno. E não tem como você se arrepender sem o sentimento de arrependimento. Não tem como o arrependimento só ser uma ideia. O arrependimento, ele tem sim as suas características intelectuais, de construção de pensamento, de idealização, mas ele também tem um aspecto muito profundo, que é arrepender-se. A gente às vezes esquece que arrepender é arrepender. A gente às vezes consegue entender o arrependimento genuíno e na experiência cristã quando simplesmente uma fala: Deus, eu me arrependo. Mas para Jonathan Edwards, na sua obra, você deve então se arrepender verdadeiramente. Você deve sentir a dor e a tristeza do arrependimento, aquele sentimento de que fez errado. Não tem como você desentuar o seu sentimento da verdadeira experiência com Deus. Você deve então se arrepender de coração e de alma. Você deve entender com a mente o que é esse pecado. Mas o arrependimento, ele vai bater no seu coração, ele vai bater na sua alma e você vai senti-lo. Você vai senti-lo. Não tem como experimentar a Deus sem sentir compaixão pelo próximo. A Bíblia diz que nós devemos suportar o nosso próximo, ou seja, nós devemos dar suporte
ao nosso próximo. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então isso conota uma experiência de compaixão. Não é possível você só ter feito a ideia de amor ao próximo sem sentir amor. A religião cristã, ela é muito condenada por ser fingida, porque a gente fala uma coisa, vive outra. Ou seja, o que nós dizemos não tem a ver com o que nós fazemos, com o que nós sentimos. Ou seja, a nossa obra é diferente da nossa vida, o que pregamos é diferente do que vivemos. Então, na verdadeira experiência com Deus, deve exigir experiência emocional, deve exigir que você sinta Deus. Se por um lado não é só isso, por outro é também isso. Quando você está perante um louvor, você deve sentir vontade de adorar a Deus. Você observa nas adorações ditas nos salmos, faladas na Bíblia, pessoas caindo, se prostrando perante Deus. Você vê Isaías, quando se depara com o trono de Deus, ele tem um sentimento tão profundo, que ele fala: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa é a ideia de Isaías, narrada em seu próprio livro, no capítulo de número 6. Então você observa que essa experiência com Deus, ela é muito emocional. Você sente. Não tem coisa mais estranha do que ver um lindo louvor como Rude Cruz, como Saudade, e as pessoas simplesmente leem e falam e não sentem. Então, o Jonathan Edwards, ele vai dizer que necessita de verdadeira e genuína emoção, genuína experiência emocional. Você precisa disso. Você precisa de se envolver psicologicamente com quem é Deus. Não só o seu raciocínio, mas o campo que domina as suas emoções, o campo que domina o seu ser, ele deve ser abraçado por essa ideia. Você deve vivenciar cada ideia compreendida na Bíblia. Mas, para Edwards, não é só isso. Para Edwards, ela também é extremamente doutrinária, intelectual, teológica. A verdadeira adoração não pode fluir sem que você tenha conhecimento da Bíblia. Para começar, você não consegue amar um Deus que você não conhece. Para que você ame a Deus, você precisa de conhecer a Deus. Para que você tenha fé em Deus, você precisa de elaborar um pensamento sobre quem é Deus. Você precisa elaborar uma teologia sobre quem é Deus. Você precisa de formular uma ideia de quem é Deus. Então, nas mínimas coisas do cristianismo, ela também abraça a sua intelectualidade. Nas mínimas coisas do cristianismo, ele também abraça a sua doutrina, a sua capacidade de perceber sua mente, a sua capacidade de ter informações. Por Jonathan Edwards, é impossível que tenha uma adoração a Deus verdadeira, que desentoe, que saia fora, que vá na contramão do que a Bíblia disse. Você não pode, Deus não se manifesta com experiência espiritual aonde não há Bíblia. Deus não se manifesta com genuína experiência com Ele na vida das pessoas aonde não há doutrina. Não tem como um louvor ser agradável a Deus se ele não prega a palavra. Para quem ama louvor, você sabia que uma das maiores metodologias de pregação é através do louvor?
Talvez você que esteja ouvindo seja um louvorista e acredita que louvor tem a ver com emoção. Mas antes de ter a ver com emoção, ele tem a ver com doutrina. Antes de alguém sentir esse louvor, ele tem que falar sobre teologia com essa pessoa. Para Jonathan Edwards, é impossível que uma reunião de adoração a Deus seja cantado louvores que não exalte o nome do Senhor. É impossível que numa pregação pessoas se convertam sem que o genuíno evangelho seja pregado. Então, ele não consegue acreditar que uma pessoa é levada à conversão e ao arrependimento genuíno sem saber de fato o que é o pecado. Uma pessoa não pode ir a Deus de maneira emocional se ela também não ir a Deus de maneira doutrinária. É impossível que você possa ter uma experiência com Deus sem ter o conhecimento da Trindade, ou pelo menos sem ter o mínimo desse conhecimento. É impossível que você possa conhecer Jesus se você não tiver como Deus, se você não tiver também como homem. É impossível que você aproveite da glória de Deus, experimente Deus, se você não conhece a Bíblia Sagrada, se você não tem convívio com a Bíblia Sagrada. Nos nossos dias, os dias odiernos, nós vivemos um momento em que a Bíblia tem sido excluída dos nossos cultos, em que a Bíblia tem sido excluída das orações. Direto eu vejo pessoas falando sobre o que é oração. E elas dizem, oração é simplesmente uma conversa com Deus. Mas não parecia que oração era conversa com Deus, por exemplo, quando Jesus ensina a orar. Ele não fala, só conversa. Ele ensina o padrão, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe, ele tem uma maneira de comunicação. Ele tem uma maneira de comunicação. Perdoai os nossos pecados, assim como nós também perdoamos aquele que nos deve. Ele tem uma maneira de falar. Para o Senhor seja dada a honra e a glória para todos sempre. Ele tem uma maneira de comunicar com Deus. Ele tem uma maneira de se comunicar com Deus no entendimento que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele é extraordinário, que Ele está nas alturas, que deve ser feita a vontade dEle e não a nossa, na terra e no céu. Ele tem uma maneira de perceber que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, nós devemos perdoar os nossos pecados das outras pessoas cometidos contra nós, assim como nós pedimos perdão a Deus. Ele compreende que o pão de cada dia é dado por Deus, então deve ser pedido o pão de cada dia, não pão de hoje, de amanhã, de sempre, um celeiro cheio, o pão de cada dia. Então, existe uma maneira de comunicar com Deus. E as pessoas acreditam estar tendo uma experiência magnífica com Deus, porque conversam com Deus, mas não têm um tratamento adequado em suas orações, e acreditam que nas suas muitas conversas, eles estejam tendo genuínas experiências com Deus, quando na verdade eles estão tendo genuínas experiências com o seu próprio ego, com seus próprios desejos, com suas próprias concupiscências, com seus próprios pecados e deleites. Não tem conhecido a Deus, não tem comunicado com Deus. Por quê? Porque eles excluíram uma parte extraordinária da experiência com Deus, que é a doutrina, que é a teologia saudável. Não existe experiência com Deus sem teologia saudável. Porque se diz tanto que igrejas pautadas no Evangelho da Prosperidade, pautados em Evangelho coaching, pautados em um Evangelho simplesmente social, pautados num método histórico crítico, pautados no liberalismo teológico, por que a gente acredita que ali não se encontra genuína experiência com Deus, a menos que Deus age de uma maneira extraordinária para dar suporte espiritual e doutrinário para essa pessoa de outras formas? Mas por que ali é tão vazio de experiência com Deus verdadeira? Porque não abraçou a doutrina, porque abandonou o Evangelho, porque abandonou a teologia, porque se desfez da palavra de Deus.
para Edwards, então, é impossível se encontrar em algum lugar ou na vida de uma pessoa espiritualidade, louvor verdadeiro, compaixão verdadeira, se essa pessoa se apartar da doutrina. Então, como pode? Se por um lado as pessoas, tem pessoas que só querem emoção, mas não é só emoção, mas também é emoção. Se por outro, não é só doutrina, mas também é doutrina. Como fazer isso? A maneira que então Jonathan Edwards encontra para demonstrar qual é a genuína experiência espiritual é através da união da doutrina com a emoção, da doutrina com o sentimento, da teologia com aquilo que nós percebemos em nós mesmos. Então, é quando nós dizemos, eu amo a Deus, e aquilo é tão forte e tão verdadeiro que nós cumprimos os seus mandamentos. A gente não simplesmente fala, poxa, eu estou aqui cumprindo os mandamentos porque está bonitinho, que eu da maneira... Não, você de fato tem emoção de cumprir os mandamentos porque você conheceu a doutrina. Então você sente desejo de cumprir os mandamentos porque você ama a Deus. Não simplesmente porque você percebeu a doutrina. É porque quando você percebeu a doutrina gerou amor verdadeiro por Deus dentro da sua vida. Então isso te levou, essa paixão te levou a cumprir os mandamentos. Então você percebeu que a sua natureza é pecaminosa, que tudo que você faz é pecado, e não adora a Deus, e não louva a Deus. Então, quando você percebe essa sua vida, isso então de fato vai causar tristeza, angústia, choro, remorso, vai remoer a sua alma, porque a doutrina verdadeira, a palavra de Deus verdadeira, encontrou a sua alma e destroçou a sua alma. Então agora, quando você ora a Deus, você sente vontade de chorar. Então agora, quando você ora a Deus, você sente a sua alma remoendo. Por quê? Porque através da doutrina, você foi impelido de uma emoção tão grande, que te levou ao arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno é aquele que você de fato entendeu a sua vida, e agora você sente que você precisa de Deus. Isso é emocional. Isso tem a ver com o âmago do seu ser. Você sente isso no seu coração. Agora você treme as mãos. Por isso as pessoas, quando ouviam um sermão do Jonathan Edwards, elas tremiam as pernas. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela alcançava a vida da pessoa de tão grande que ela sentia o peso do Evangelho. Ela sentia o peso da palavra de Deus. Ela sentia o peso da glória de Deus. Então aquilo era de fato emocional. Então aquilo era de fato sentimental. Mas veio única e exclusivamente pelo poder da doutrina, da palavra. Então aquilo te faz se arrepender. O nascimento de novo, ele abrange um conhecimento de Deus, mas ele abrange também uma transformação da nossa vida, da nossa percepção de quem é Deus. A gente não sabe só quem é Deus, porque só crer, Tiago diz que até os demônios creem, até eles sabem que Deus existe, até eles conhecem, até eles tremem, mas ele não tem uma legítima conversão a Deus, um legítimo arrependimento. Então é necessário um legítimo arrependimento. Quando nós dizemos, nós amamos o próximo, é porque nós percebemos, de fato, que o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Nós percebemos, de fato, que o próximo veio de quem é Deus e que Deus também o ama. Então, aquilo molda nosso coração de tal forma que nós agora amamos o próximo, agora nós sentimos compaixão, agora nós sentimos misericórdia, agora nós sentimos piedade do próximo. Então, através da palavra de Deus que nos abraça, nós sentimos este amor ao próximo.
Nós sentimos esse amor ao outro. Não é só simplesmente da boca para fora, não é só teológico, mas é vivencial. Nós agora queremos cumprir o ID. Por que nós queremos cumprir o ID? Porque nós nos apaixonamos pela obra de Deus. É um mandamento? É um mandamento. Mas nós amamos o mandamento. Nós amamos a obra de Deus. Nós amamos a igreja. Nós amamos o mundo que Deus criou. Então nós queremos cumprir o ID. Mas por que nós queremos cumprir o ID? Porque a doutrina, a teologia, moldou a nossa mente, formou o nosso caráter, e nós sentimos no âmago do nosso ser essa vontade de cumprir o ID. Quando louvamos a Deus, nós buscamos aquelas letras que glorificam o nome do Senhor. Nós buscamos aquelas letras que exaltam a majestade de quem é Deus, que exaltam a magnitude do Espírito Santo, que exaltam a misericórdia e compaixão de Cristo Jesus, que exaltam quem é a pessoa da Trindade, e que destrói quem somos nós. Nós buscamos um louvor teocêntrico, mas nós não simplesmente queremos um louvor teocêntrico. Nós queremos também a majestade santa de Deus fluindo dentro de nós. Nós queremos também sentir o louvor a Deus. Nós queremos de fato louvar a Deus. Nós queremos adorar a Deus. Não só de boca para fora com um hino bíblico, mas nós queremos que enquanto a nossa boca fala, que o nosso coração que esteja emanando essas palavras. Porque nós esperamos que a nossa boca fale daquilo que o nosso coração está cheio. Então nós esperamos que no momento do louvor, o nosso louvor alcance o céu. Nós esperamos sentir o louvor a Deus. Nós esperamos buscar de fato quem é Deus. Nós esperamos estar junto a Deus. Então, de maneira que, de acordo com que nós vamos conhecendo a doutrina, essa doutrina se apodera de nossas almas e nos faz buscar a Deus, sentir a Deus, sentir o Espírito Santo, sentir o Evangelho. Então, este é o resumo desse livro, desse tão bom pregador, que nos inspira, que nos dá motivação de sermos cristãos melhores. Eu espero que você possa estar tendo acesso a esse livro. Foi uma bênção na minha vida, vai ser na sua. Ele não é um livro grande, ele é um livro com 144 páginas apenas. Ele é um livro curto, ele é um livro extremamente acessível. Você vai encontrar ele por R$20, por R$15. Se você for numa loja física, é provável que ele vai estar um pouquinho mais caro, mas não passa disso também não. Isso aqui numa Black Friday, quase que eles te dão. Então, é um livro da paz, que abençoa a minha vida e pode muito bem abençoar a sua. Eu acredito nisso. Eu acredito que sua vida pode ser muito abençoada por esse livro, por essa obra, por este autor. Então, além de te indicar esta obra em específico, eu te indico este autor em específico. Vai ser com certeza uma vermelha em sua vida, que provavelmente vai te tirar do Egito e vai te levar rumo à terra prometida. É o que eu tenho para dizer hoje sobre esse livro. Oremos todos. Senhor, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, possa nos encher com o seu Espírito Santo, possa nos fazer conhecer a Tua Palavra, e conhecendo a Tua Palavra, que nós possamos vivenciá-la emocionalmente, espiritualmente, para que nós possamos ter em nossas vidas uma genuína experiência espiritual com Teu Espírito, com Teu poder. Júlio, tem mais algum recado? Então, gente, esse é o resumo da obra, o primeiro de muitos. Espero que tenha abençoado sua vida. Fique em paz e que Deus te abençoe.